qual que foi o ponto que você acha que foi mais contraditório dentro dessas tantas contradições? Eu acho que a entrevista um reflexo da incapacidade de Jair Bolsonaro de pensar de forma racional e de articular causa e consequência dentro de um panorama minimamente racional. Ele reconstrói fatos de uma forma extremamente estranha, né? Por exemplo, não comprou a Pfizer porque tinha efeito colateral? Não tinha. O governo do Lula foi só bom porque ele pegou a casa arrumada do Fernando Henrique Cardoso? Não pegou. A inflação e a fome é porque as pessoas ficaram dentro de casa? Não foi por isso. O problema é que, ao fazer esses raciocínios extremamente simplistas, ele vai, em realidade, conversando com aquele público que é o público dele, né? Que é o público que acredita efetivamente nesse tipo de absurdo. E aí ele continua falando no mesmo cercadinho. Agora, o momento mais controverso que eu penso foi quando ele fala que há 0% de chance de golpe, né? Eu não sei efetivamente o que a gente estava esperando, né? Que ele anunciasse na revista Veja, não, olha, eu vou realmente dar um golpe no final e essa eleição não sai. Claro que a gente não estava esperando nisso, né? Mas chama a atenção o fato dele tocar nesse assunto. Me parece muito claramente que o interesse de dar essa entrevista não foi do Bolsonaro. Talvez ali já esteja agindo algum tipo de assessoria de imprensa, né, que está tentando levantar um pouco essa aprovação dele, que está extremamente baixa, né, até como forma de dar uma certa segurança. E isso é, por si só, uma tremenda contradição, né? Porque Jair Bolsonaro jamais se preocupou com a sua popularidade. Aliás, muito pelo contrário. Do ponto de vista da democracia, Jair Bolsonaro acredita que está tudo bem, obrigado. Ele foi eleito e os apoiadores dele continuam apoiando, e são eles que importam, e ponto final. Então, o fato dele dar a entrevista para a Veja, e além de dar a entrevista ainda claramente dizer que não vai dar golpe, me mostra que ele já buscou uma assessoria. Eu não sei bem quem, né? Tem as más línguas dizendo que foi o Temer de novo que fez a assessoria, mas essa já é uma contradição. Jair Bolsonaro está, vamos dizer assim, buscando alicerçar a sua situação política, não mais naquelas ferramentas em que ele fazia anteriormente, que são efetivamente o exército, as armas e tudo mais, mas agora também em cima da opinião pública, e de uma opinião pública para quem ele não estava mais falando, né? Isso pode significar duas coisas, de duas uma: ou Jair Bolsonaro recebeu o aviso de que o exército não vai embarcar, né, numa aventura golpista depois do dia 6 e 7 de setembro, do fracasso dele, ou efetivamente os liberais estão começando a propor novamente, dado que a terceira via não levanta do chão, né? Os liberais passam a tentar propor novamente aquele grande acordão que foi feito em 2018 para eleger Jair Bolsonaro, onde se escondeu tudo que Jair Bolsonaro era, se fez uma limpeza dele, para que o povo brasileiro pudesse efetivamente votar nessa coisa absurda que está aí. Qualquer uma das duas alternativas, gente, é tremendamente perigosa e é só destrutiva para o país. Esse é que é o grande problema. O Fernando, a gente tem, o que eu achei um aspecto que chamou minha atenção nessa entrevista é que você teve a Veja a gente sabe que é uma revista oportunista, que ela está sempre mudando, que ela não tem uma oposição, a oposição dela é possivelmente as elites brasileiras. O que me chamou a atenção foi o fato de que a Veja tenha querido aceitar também essa entrevista. Você coloca aí como um Bolsonaro que a gente conhece, que sempre fugiu da interação com a imprensa, que o método de marketing dele não é a imprensa, é a fake news. Ele não o WhatsApp é fake news, a doutrinação, ele faz o uso das igrejas neopentecostais. A claque dele se mobiliza muito mais por WhatsApp do que por uma revista Veja. Não parece estranho essa associação entre a Veja e o Bolsonaro? Seria uma estratégia da própria Veja ou do Bolsonaro de viabilizar a candidatura dele? Como que você avalia essa colisão de interesses aí entre Veja e Bolsonaro? Eu disse, eu acho esse a maior contradição
da entrevista, né? O fato de que... Eu caí? Não, tô dentro. O fato de que Jair Bolsonaro muda de tática de comunicação. Agora, me parece que está em curso já há algum tempo, não é de agora, mas já há algum tempo, uma estratégia política dos liberais brasileiros, né? Porque o Brasil antes se diferenciava ali, efetivamente, entre uma esquerda e os grupos de direita, quase todos eles organizados em volta do PSDB, e obviamente o PSDB representando esses liberais, né? E alguns grupos políticos com um certo número que ficavam funcionando como uma burocracia política, né? Se elegiam e trocavam o apoio, eventualmente, por benesses, e a gente sabe esses partidos aí, como o MDB e tantos outros. Agora, a partir do surgimento de Jair Bolsonaro, nós fragmentamos isso. Nós temos uma extrema-direita hoje no Brasil, uma direita liberal e o campo da esquerda do outro lado. Não que a esquerda esteja unida, mas o campo da esquerda se difere disso. E me parece que esse campo dos liberais, que detém em grande parte o controle sobre as burocracias no Brasil, quer dizer, juízes, procuradores, né, a imensa maioria faz parte desse grupo liberal. A gente tem aí auditores fiscais e tudo mais, essa classe média alta com altíssimo poder aquisitivo que se difere do restante do Brasil através da posição que ocupa e tem poder, obviamente, dentro do Estado, e além de receber muito mais do que o restante do Brasil, mas não são capitalistas, né? Não são indivíduos que podem viver de renda, não são indivíduos que explorem a mão de obra. Então eles ficam sendo meio que um fiel da balança, uma classe média alta que acaba, de algumas vezes, sendo utilizada para convencer as classes baixas de uma determinada posição política. Esses três campos, eles, de alguma maneira, hoje estão lutando aí para apresentar candidatos na eleição de 2022. A esquerda tem um candidato resolvido, e a direita liberal está lutando com a terceira via, que não sai, não avança do papel. Ora é Leite, ora é Dória, ora o Ciro Gomes se aproxima desse grupo, agora Simone Tebet, mas pesquisas atrás de pesquisas, e o que nós temos ali são candidatos que por si só não conseguem chegar a 6, 7, 8%. Então isso faz com que essa direita liberal tenha um pânico muito grande de efetivamente perderem as eleições de 2022, mas mais do que perderem por uma margem significativamente grande, porque isso daria a Luiz Inácio Lula da Silva uma legitimidade eleitoral que ele não teve em outros mandatos, né? E hoje, Lula já tem uma certa legitimidade em função das perseguições que teve, da comprovação de que ele não era culpado. Então, a direita liberal brasileira está muito preocupada com esse ente político que está se formando, que é Luiz Inácio Lula da Silva hoje, que é muito maior do que era em 2003. E nesse sentido, me parece que já há algum tempo, essa direita liberal, ela vem fazendo um jogo de morde e assopra com Jair Bolsonaro. Ora, coloca as instituições cada vez mais próximas, né, de realizar prisões e eventualmente atacar a família dele, nos seus filhos, nos seus quadros todos. Ora, coloca os seus tentáculos de comunicação à disposição de Jair Bolsonaro para tentar obter dele uma postura civilizada e um grande acordo, né? Me parece que essa capa da Veja sinaliza para nós a ideia de que, caso a terceira via não consiga se organizar, haverá sim um grande acordão novamente em 2022 e eles vão apostar em Jair Bolsonaro. Acredito que vão cair do cavalo. Mas, como diz no Rio Grande do Sul, né, a tenteada é livre.